Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Quais seus danadinhos? Galera, hoje o assunto é caótico. Deixa eu pegar esse aqui. Bom, hoje aparentemente o assunto é aborto. Eu não sei se vai ser o tema do debate inteiro, tá? Mas eu observo esse assunto de um jeito um pouco diferente das pessoas. Eu sei que as pessoas têm opiniões muito fortes sobre isso, mas toda vez que eu assisto debates sobre aborto, eu fico impressionado com a cara de pau do ser humano. Eu não tô falando ou de um lado ou de outro, eu tô falando do ser humano. O quanto o ser humano é capaz, sabe, de ir longe para defender as suas conveniências. A gente decide as vidas que valem, as vidas que não valem. Toda vez que eu vejo alguém falando que é um defensor da vida, eu fico pensando, mas qual vida? Porque eu tenho certeza que você já deu uma palmada no mosquito e você não tem nenhum tipo de arrependimento, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade com os dois lados, porque existe um lado, né, verbalizando explicitamente que aquela vida não é conveniente e o melhor é que a gente termine com ela. E existe um outro lado pagando de moralista, mas quando alguma vida não é conveniente à vida dele, ele faz o mesmo, entende? Então eu quero deixar claro, tá, que eu não estou defendendo nenhum lado nem outro. Na verdade, eu estou tecnicamente atacando a todo mundo. O mundo vai me odiar nesses comentários, mas eu tô aqui para falar a verdade. O ser humano elege a vida que tem valor, ok? Todos nós fazemos isso, inclusive eu. E eu gosto de observar esse tema como uma experiência, sabe? Como se eu tivesse frente a frente com a essência humana verdadeira, porque a gente está sempre se escondendo, a gente está sempre escolhendo a melhor palavra, o melhor discurso, a gente está sempre defendendo a vida, defendendo o direito, defendendo a liberdade, já percebeu? Mas nem sempre é tão simples, nem sempre é tão fácil. E o ser humano é um bichinho muito do descarado. Então eu vou tentar analisar tudo da maneira mais imparcial que eu conseguir, sem tentar tomar lados ou ficar dando opiniões, até porque a minha opinião vai partir de uma ideia moral de que a gente não tem que matar ninguém. O que também é uma puta de uma hipocrisia, porque, vamos ser honestos, eu sou a favor de que uma galera aí vá de ralo. Eu tô pouco me fudendo pra gente sem vergonha. Eu sou um hipócrita, mas eu sou honesto. Eu tô falando aqui. Eu, inclusive, sou contra a cadeia. Eu acho que criminoso tinha que ser jogado no mar. Tipo assim, você cometeu um crime tal, a punição é 50 quilômetros, aí joga em 50 quilômetros. Se você conseguir nadar até voltar, aí você está reinserido na sociedade. Você chutou um cachorro 200 quilômetros. Se você conseguir nadar os 200 quilômetros de volta, aí você pode voltar para a sociedade. E assim sucessivamente. Eu acho que a gente resolveria os crimes dessa forma. E alimentaria a fauna marinha. Vocês devem conhecer a gente dos debates do Espectro. Nós já tivemos em 3, no da Ana Campanholo, no do Lucas Pavanato e no do Arthur Duval. E eu tô com um do Arthur pra assistir. Quantos funkeiros? Eles são funkeiros? Meu nome é Misael, pra quem não me conhece, então, sou do Miss e Maria também, sou jornalista também de formação. Misael está com uma blusa do One Piece. Eu queria ser imparcial, mas é mais forte que eu já tenho um lado. E a gente... Fora que o outro lado é o Ben Mendes, então eu já tenho um lado, desculpem. Tá aqui, a mulher que busca o aborto, ela já tá em um patamar de sofrimento muito grande. E a gente não precisa adicionar esse sofrimento à criminalização. Não, mas aí, moça, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha que legal, isso aqui encaixa nisso daqui, que encaixa ali, e será que funciona? Depois eu vou testar. Por que eu tava falando? Eu tava falando que o teu sofrimento é teu. Você não tem o direito de fazer outras pessoas sofrerem
por conta do teu sofrimento, tá? Né? Por exemplo, quando eu estudava lá em Copacabana, teve uma treta, porque Copacabana é cheio de bandido, né? O lugar do inferno. A galera do jiu-jitsu de Copacabana tava descendo com um pedaço de pau pra acertar os moleques. Aí o sofrimento que essas pessoas sofrem por serem muito pobres, não ter acesso à educação, segurança, etc, 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 justifica a delinquência. Aí eles vão pra praia de Copacabana cometer diversas atrocidades. Aí o sofrimento de estar sendo assaltado, violentado, agredido, justifica uma segunda delinquência. É assim que as guerras começam. Se a gente começar a pegar o sofrimento humano para justificar as atrocidades que a gente é capaz de cometer, a gente vai longe. Essa ideia de que a vida nasce na concepção, ela também é uma ideia muito extrema, porque ela não permite que a mulher tenha direito sobre seu próprio corpo. Ela limita o direito da mulher sobre o próprio corpo. E um desenvolvimento da vida humana, mas que ele ainda não é completo, não é um ser que está dotado de toda a plenitude de direitos que uma pessoa moral completa tem. Então, mas aí a gente tá falando do direito que a gente dá pra eles, né? Então assim, moço, meu cachorro começou a uivar, deu a hora dele. Deu, aí ó, 8h30 em ponto, deu a hora dele uivar. Quando a gente diz que um indivíduo da sociedade não tem plenitude de direitos, significa que a sociedade está negando esses direitos a esse indivíduo. Igual quando a gente fala, por exemplo, de casamento homossexual, homoafetivo. A lei não abraça essa ideia, né? Então a gente precisa de um entendimento do STF para que essas pessoas possam se casar. Pelo Código Civil, o casamento homoafetivo não é um direito dos homossexuais. Isso é culpa deles? É porque eles são indivíduos que não são dotados de direito? Não, é porque a sociedade não deu esse direito para eles. Não está na tua natureza. Eu sou um indivíduo sem direito. Não, eu sou um indivíduo cuja sociedade não enxerga valor o suficiente em mim para me dar direitos. É isso que a gente quer apontar e mostrar que a extrema-direita tem um único objetivo de acabar com o direito da mulher de ter qualquer tipo de escolha, mesmo aquele que já seja garantido pela nossa Constituição, tentando acabar com o aborto legal, principalmente para meninas estupradas ou aquelas mulheres que sofrem risco de morte, inclusive. Tem muita gente tentando acabar com esse direito. O que a gente quer mostrar aqui é que saúde pública não se faz com crença pessoal, e sim com discussões sérias que busquem informar a população sem polarizar ela ainda mais. Mas assim não tem graça nenhuma. Desculpa. Às vezes sai a piadinha, eu sou irônico. Um dia desse eu fiz o meu horóscopo, como é que fala? Minha astral, minha estrutura astral, porra, não sei, não entendo disso, mas eu fiz, né? Pra quem não sabe, eu sou do signo de Câncer, meu ascendente é em Gêmeos, a minha lua em Touro, safado, mas... Por que eu comecei a falar disso? Em 5 minutos para as apresentações, né? Tá certo, meu nome é Benoni Mendes, sou advogado. Ninguém se importa. O rapaz aqui, ele já começou com algumas questões que são muito... Moço, é a apresentação. A apresentação você fala sobre si, não é para você apresentar o outro. Presentes quando eles desejam fazer a demonização do outro lado, porque é exatamente o que querem dizer. Ele já tentou insinuar que a discussão do aborto, quando pela perspectiva de ser contrário, é uma pauta de extrema direita. Demonstra um desconhecimento ou talvez uma desonestidade. Se você analisar as estatísticas... Cara, eu vou te falar, quando a gente começa com esse papo de extrema direita, eu acho desonesto. Eu acho tratar o seu adversário com um certo desrespeito, né? Estatísticas do Brasil, as pesquisas de opinião pública do Brasil. Existe uma diferença entre ter como fazer e você ter como fazer. Porque o diálogo ele pode acontecer. A questão é se você tem capacidade de dialogar. E a grande maioria não tem. Que eu trarei aqui sem que ele nem saiba quais argumentos são, mas ele tenta já de forma... eu vou pular o Bem-Mente, que ele é chato, eu não gosto dele. É necessário diferenciar o embrião e a potencialidade de vida completa. A embriologia já entende A biologia o quê? essa diferença.
Não, a biologia não entende essa diferença não, tá? O embrião está vivo. Inseminação artificial elimina zigotos já formados após alcançar seu objetivo de concretizar uma gravidez ética e moralmente, o filósofo Michael Sandel propôs Sim, e estão eliminando vidas. setar um prédio em chamas de uma clínica de fecundação. Você tem a opção de salvar 30 embriões fecundados em uma caixa especial ou uma criança de 5 anos que está em outra sala. Qual dos dois você salva? Não, Olha- não é essa Ah, pergunta aí, legal. tá, ok. eu ia responder. Desculpa. Esse exercício, É um exercício ruim, tá? elaborado para justificar as pesquisas com célula-tronco, demonstra claramente a diferenciação entre o potencial, vida, e a vida completa. Não demonstra não. É um exercício planejado para que você responda com emoção, né? Se você tá num prédio em chamas, tem uma criancinha chorando, gritando pela mãe, né? Já mostrando sinais de desorientação pela inalação da fumaça, e uma caixa com um monte de célula que você nem consegue ver. Essa questão você não vai responder com a lógica, ou com moral, ou com ética. Você vai responder de forma emocional. Juridicamente, a Constituição brasileira também difere a vida antes do nascimento da vida humana completa. Há diferentes legislações aplicadas em ambos os casos, principalmente no Código Penal, onde o aborto não é caracterizado como homicídio. Considerando que desde 2022 a OMS recomenda a descriminalização total do aborto até o 3º mês para evitar a morte de mulheres que realizam aborto ilegalmente, 1 em 4 no mundo, orientando as políticas de saúde para todos os países. Considerando que a ciência, pela embriologia, consegue diferenciar um embrião em desenvolvimento sem pessoalidade e uma vida completa dotada de pessoalidade. Considerando a diferença Não, moça, não. entre uma criança já formada em um embrião, no exercício proposto por Sandel, e por fim, considerando o entendimento jurídico da nossa Constituição, que traz diferentes conjuntos de direitos para o feto e permite o aborto legal. Qual a objeção filosófica, científica, jurídica e moral para a descriminalização do aborto até o 3º mês de vida que não seja religiosa? Pois não, vocês Estou curioso para ver a resposta do Ben. trazem, eu vou falar vocês porque parece que é do casal. Sim. Vocês trazem Sim, argumentos, obviamente é um debate, para favorecer o ponto de vista de vocês. uau! Meu Deus, Ben, se você tivesse me dito, eu não ia perceber, eu não ia notar que eles trazem argumentos para favorecer as ideias deles. Não, agora eu tô chocado. Como é que eu não notei isso antes? Parece tão óbvio. Eu vou desconsiderar o que você disse lá na frente para focar só na sua pergunta, para não ser prolixo. Qual foi a pergunta final? Considerando todas as coisas que eu falei, Sim. quais são suas objeções morais, filosóficas, éticas e jurídicas que não sejam uma coisa religiosa Ok, ao aborto? tá certo. As justificativas que nós usamos, moralmente, eticamente falando, e não há problema de você também ter as suas convicções religiosas, porque o casal aqui é um casal de ateísta, então eles também têm as suas... Então, Terceiro. o rapaz aqui inclusive, gasta muito tempo na madrugada tentando chamar as pessoas como se fosse uma criança de 5 anos, para que as pessoas o convençam de que Deus existe. Isso é toda madrugada. Mas Ah, brother, para, é o conteúdo do cara, né? Ah, que argumento idiota. enfim, as convicções O povo faz, me convença que o Lula não é bandido, me convença que o Bolsonaro é inocente, me convença que sei lá o que, me convença que o mundo precisa do feminismo. Já viu esse povo que fica botando... E você ganha 50 reais, sei lá, o povo bota uma cadeirinha no meio da rua. Ele fala, me convença que Deus existe. Aí eles trocam uma ideia ali enfim, eu não conheço, tá? Mas eu imagino que seja isso. morais, Eu, particularmente, não sou religioso, mas não é um conteúdo que eu gosto de assistir, porque eu acho que toda insinuação sobre Deus ela é burra, tanto contra quanto a favor, tá? Você não tem como afirmar que Deus existe, você não tem como afirmar que Deus não existe. Então, assim, eu vou entrar numa discussão que eu sei que não vai ter solução, porque nem eu tenho fatos concretos e nem o meu oponente também tem. Ninguém tem como provar a existência de Deus ou a não existência dele, tá? Então é uma discussão, é uma perda de tempo que, meu Deus do céu, eu não entraria numa dessa. Mas assim, eu entendo o conteúdo do cara, ele engaja desse jeito e beleza, tudo bem. para defender a vida, é que as espécies, elas passam por necessidades de preservação. Isso vai acontecer em todas as espécies. Por que não na espécie humana? Somente na espécie humana que vocês... Preservação
Dá a impressão que ele tá falando que é extinção, né? Tem que preservar a espécie humana. Eu acho que ele tá falando de autopreservação de uma espécie, ok? De uma relação intraespecífica. Infelizmente, a única espécie que tem de conviver com pessoas que pregam constantemente o ataque sistemático a fetos, a representantes da própria espécie. Ele tem um ponto, tá? Claro que a competição existe tanto em relações intraespecíficas como nas relações interespecíficas, mas a caça sistemática da própria espécie, entende? Querer eliminar os outros grupos inteiros, não necessariamente pela competição de alimento, de território, de espaço. Isso só acontece na nossa espécie, cara. A gente simplesmente decide que aquele grupo, não vamos com a cara deles, porque eles são de cor tal, eles se comportam de maneira tal, eles são contra o Deus tal, e a gente movimenta nações contra outras nações para eliminar nações da nossa gente. Isso é doentio, cara. A humanidade é fascinante. É uma doença fascinante, não é? O comportamento humano é tão burro que me deixa fascinado. Eu tava vendo o jornal hoje e existe uma puta de uma disputa nuclear, né? Entre Rússia, Estados Unidos e China. A China tá na parada, meu parceiro. Eu ficava olhando para aqueles foguetes pensando, gente, o que não poderia estar sendo feito com esse dinheiro, hein? O tempo que esse povo usa fazendo armas de destruição em massa, o dinheiro que essa galera gasta fazendo arma para dizimar populações inteiras. Nós humanos iríamos muito longe se a gente não fosse os nossos próprios inimigos. Infelizmente, é a espécie humana. Mas enquanto houver vozes que defendem a vida, vocês vão ter muita dificuldade para conseguir passar os planos macabros que vocês tentam passar. Meu Deus. Não, mas ele respondeu a pergunta. 3 Bom, minutos para réplica. Pra começar, o Misael de madrugada, ele faz o Pergunte ao Ateu. Ele não quer falar sobre religião, ele é um ateu. As pessoas perguntam pra ele sobre religião porque elas querem. Se elas quiserem perguntar sobre futebol, sobre cinema, elas podem. Esse é o Gente, e daí? É o conteúdo do cara. O cara vai pra internet, tem pessoas assistindo ele troca ideia com os inscritos, com os assinantes, não sei qual plataforma, enfim. Eu não entendo muito de internet, gente. Eu faço vídeo e jogo aqui, tá? Eu sou meio leigo pra tecnologia. Mas cara, só o conteúdo do cara. a escolha delas. Sobre a questão da preservação da vida humana, nós não precisamos Que camiseta linda. Eu quero essa camiseta. Eu quero muito essa camiseta. de preservação porque nós não estamos em extinção. Os animais precisam de preservação porque eles estão em extinção. Nós temos quase 8 bilhões de seres humanos na Terra. Nós Concordo com ela. Eu acho que podia reduzir pelo menos 8 vezes. 1 bilhão já é muita coisa, gente. 1 bilhão é muita coisa. não estamos em extinção. Nós temos muito mais do que nós deveríamos ter para proteger o nosso planeta. Outra coisa é que eu coloquei ali pra ti que o embrião Cara, eu vou te falar, eu adoro filme assim de zumbi e sabe, cenário assim pós-apocalíptico, que não tem ninguém na cidade, as ruas vazias. Nossa, eu queria viver num mundo assim, cara. O mundo podia acabar, né? O mundo podia acabar e continuar só eu, sozinho assim no mundo. Imagina você, sozinho no mundo. E os carros, tudo assim entulhado, um em cima do outro, sei lá o que, você... não é um indivíduo. Não de acordo com a moral, não de acordo com a ética, não de acordo com a biologia, nem de acordo com a nossa Constituição. Então, não faz sentido. Fala. Não, Quer falar? eu só ia dizer que ele não refutou nenhuma não apresentou nenhuma objeção, então fico muito... Ele não falou, eu nem entendi o que ele falou. A sua resposta foi uma não resposta, como a Michelle disse. A sua resposta foi uma não resposta. feliz que o Ben Mendes não apresentou nenhuma objeção nem filosófica, nem científica, nem jurídica e muito menos moral para evitar a descriminalização. Eu gostaria de saber, aproveitar esse tempo. Ele disse que é macabro. Só um minutinho, deixa só pra perguntar aqui, ó. Se tu tivesse num prédio em chamas, de acordo com esse exercício do Sandel aqui, tu salvaria uma criança de 5 anos ou tu salvaria 30 embriões que estão fecundados? Se tu
Gente, obviamente você salva a criança, mas não é por uma resposta moral e nem lógica, né? Parte de um princípio emocional. A criança vai estar chorando, pedindo socorro, chamando pela mãe, né? Do outro lado tem uma caixa com células que você nem consegue ver a olho nu. Na verdade eu acho que consegue sim, mas não é esse o ponto. Se estivesse no prédio em chamas, você salvaria a criança de 5 anos ou um idoso de 89? Não, só um pouquinho, a gente tava... Essa é a pergunta. Tu Qual tá é a entendendo? pergunta? Essa pergunta é igual aquela de, cara, você tá num trem. O trem, ele pode ir pelo trilho da esquerda ou pode ir pelo trilho da direita. Na esquerda tem 10 pessoas, amarrada no trilho você vai atropelar 10 pessoas. Se você for pela esquerda você vai atropelar uma só, e você usa a lógica. Entre atropelar 10 e atropelar uma, eu prefiro atropelar só um. Mas e se esse um foi a sua mãe? Eu atropelo os 10. Brother, você vai atropelar 10 pessoas para salvar sua mãe? Filho, eu atropelo os 8 bilhões de pessoas que existem no mundo para salvar a minha mãe. Porque quando eu escolho a minha mãe, é uma resposta emocional, não é uma resposta lógica. Eu não tô pensando em, meu Deus, em moral e ética, filosofia. Eu só tô pensando em resguardar alguém que eu amo. É uma resposta emocional. Recentemente teve uma treta aqui em casa que um priminho meu veio aqui com a família, né, mãe e pai. Era a primeira vez que eu tava vendo ele, tá? Ele é novinho, deve ter uns 3 aninhos. Já tinha mais de 3 anos que eu não via a mãe dele, então eu ainda não conhecia ele. Cara, quando eu bati o olho nele, cara, eu tomei um susto. Eu falei, esse moleque sou eu. Ele é idêntico a mim. É impressionante. Ele é moreninho assim, com olho claro. E é engraçado ouvir os comentários, porque as pessoas olham um pro outro assim, parece que ele é meu filho. Se eu tivesse um filho comigo mesmo, nasceria a cara dele. No meio do rolê, o pai e a mãe dele taparam na porrada aqui em casa, meu irmão. Foi uma cena lastimável. E aí, no meio da briga, tava ele, né, ali tentando separar, ele pequenininho, tadinho, tentando separar o pai e a mãe brigando. A minha, né, reação foi pegar ele e tirar ele daquele ambiente. Eu não parei pra pensar, meu Deus, o que eu faço? Eu separo a briga, não separo a briga? Meu pai conta essa história, ele fala que é engraçado, que eu cheguei lá do outro lado da casa, meu pai tava lavando o carro do lado de fora, ele fala que eu cheguei com o moleque no colo, igualzinho a minha cara. E os dois estão tapando a porrada lá fora. Eu peguei o moleque e fui embora. Entendeu? A minha reação foi resguardar a criança, os adultos que se explodam. Se eu fiz certo, se fiz errado, eu não sei, cara. Moralmente, eticamente falando, o que eu fiz foi certo, foi errado, não sei. Eu pensei na criança, foi uma resposta emocional. O moleque chorando no meu colo, cantando ia, ia, ô. Virei pro meu pai e falei, pai, esse menino, ele tem um comportamento esquisito, não é normal. Aí ele... Depois que meu pai foi falar que o moleque, ele era autista, né? Ele pequenininho, cara, ninguém nota, mas um comportamento que não é típico, né? Aí eu falei, não, isso não é normal. Aí meu pai foi lá separar a briga, eu com ele no colo, fui mostrar lá o au-au, fiquei brincando, né, com ele, fiquei tentando distrair ele, fui mostrar o cachorro, falei, olha lá o au-au, meu irmão, o au-au. São 2 au-au. Eles taparam na porrada os cachorros também. Começaram a brigar na frente do moleque. Eu falei, puta que pariu, que espírito de guerra que tá nessa casa, né? Mas enfim, a minha resposta foi completamente emocional. Esse tipo de exercício filosófico, ele não serve a esse tipo de propósito, tá? Duas O pessoas dilema diferentes. ético é o Não, mesmo. eu te perguntei O se dilema é esse ou não. Eu perguntei se ou não. O dilema Não é, sabe o que não ético é? não é o mesmo. Não, mesmo. só um pouquinho. Daí O nós vamos dilema explicar. ético é o mesmo. Um idoso é um ser que já nasceu, que tem plenos direitos perante a Constituição. Ele é um ser que já tem uma pessoa formada dentro da filosofia. Todas essas características que a gente apresentou aqui é para diferenciar a pessoa da pessoa que ainda não que é só uma pessoa em potencial. Uma pessoa em potencial não tem o mesmo valor que uma vida completa. Pra você. Tu salvaria a criança de 5 Existe esse ponto, né? Essa pessoa que você chama de pessoa em potencial, ela não tem valor para você. Se ela não tem valor, é porque a sociedade não enxerga valor nela, mas é uma vida. É igual o mosquito. A sociedade não enxerga valor no mosquito e tira a vida do mosquito como se não representasse nada, mas é porque a gente não enxerga valor na vida do mosquito. Eu acredito que o mosquito, ele enxergue valor na própria vida, né? anos ou tu salvaria os 30 embriões? Tu salvaria Eu a te criança de perguntei, 5 é uma anos pergunta ou idoso? simples. O dilema Você tá fugindo da pergunta, meu parceiro. ético Mas é o mesmo. não é o mesmo, é Eu diferente, salva- é eu não tenho completamente problema de te diferente. responder. Tu salvaria Então criança? responda. Você vai deixar eu Responda. desenvolver? Só responda, seja Qual você salvaria? É óbvio que salvaríamos a criança de 5 perfeito, anos. porque Mas tu por entende quê? isso. Você quer saber o porquê? Sim. Certo. A criança o dilema ético é o mesmo. A criança de 5 anos, ela já teve interações sociais o suficiente para que a nossa escolha seja uma escolha pautada também em Exato. questões... Tá, e a questão da não, mulher? Deixa eu terminar de falar. Você É falou que eu ia que tá deixar... no meu tempo. Então você Eu me queria faça a responder. pergunta. Não, mas aí, poxa, você disse que ia deixar ele desenvolver a resposta.
né? É uma resposta que precisa de desenvolvimento. Mas é que tu pediu Não, que a então gente não me dê uma faça resposta você perguntas. queria? Não, então não me faça Então, perguntas. Não então- responderei mais as perguntas de vocês. Então- Você respondeu, né? Foi desonesto isso aqui, foi desonesto. Tinha que deixar ele desenvolver a resposta. É uma resposta pautada em emoção, né? Ponto chega na minha coisa, que a mulher também tem essa mesma importância ante os embriões. Mas quando o embrião tá dentro dela, não é tão importante quanto a criança e os embriões congelados. É porque, entendi a sua lógica. é porque tu tá entendendo. Eu entendi a lógica dela, mas as mulheres, inclusive, têm vários problemas na sociedade porque nem todo mundo enxerga valor nelas, mas não é sobre a mulher, é sobre a visão da sociedade. Se o embrião não é visto como alguém valioso, não é porque ele não tem valor, é porque a sociedade não enxerga valor naquela vida. Tá. E outra coisa a respeito da preservação das espécies, muitas espécies matam seus próprios pequenos. Um leão, quando ele derrota outro leão para lidar com um bando, ele mata todos os filhos desse leão. Se um animal nasce com deficiência, ele é deixado para trás. Todos os animais matam seus filhos. Não é só a questão da gente. Moça, onde você tá? Qual direção você tá indo, moça? É que a gente É por isso que a humanidade me intriga. quer interromper a gravidez. Interromper a gravidez antes de se tornar uma vida completa, enquanto os animais, eles Gente, defina a vida completa. É exatamente a política eugenista que eles querem implantar. O exemplo que a senhora trouxe é perfeito. O leão, se nasce um leãozinho deficiente, ele mata o leãozinho. Então o que eles querem é matar aquela... Não, moço, pera lá também, meu Deus. Esse é um show de desonestidade. Na natureza, esse leãozinho deficiente, ele vai morrer de qualquer forma. Nós construímos uma sociedade complexa e eficiente a ponto de abraçar os indivíduos da nossa espécie que apresentam deficiência. Mas se não fosse pelo colo, né, pelo acalento da nossa sociedade, nós faríamos a mesma coisa. Mesmo hoje em dia, né, você ter um filho deficiente significa que a sua vida acabou. Você vai viver para ele, você vai viver para cuidar dele. Vivendo em ambiente selvagem, isso não tem condição, vai morrer você e ele. Então você escolhe pela tua vida. Mas é um exemplo que não tem nem fundamento. Não sei por que chegamos aqui. Em uma discussão com abortistas como vocês, Abortistas como vocês. a gente precisa ficar bastante atento a joguinhos de palavras. Porque gostam de fazer joguinhos de palavras, porque a própria consciência denuncia o absurdo que eles estão defendendo, que é assassinato de indivíduos da própria espécie. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, assim, para a gente estabelecer uma relação entre significado e significante. Vocês são jornalistas, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é: o que é uma vida humana? Interessante. O que seria a vida humana? Quando a gente fala de vida humana, fica chato, porque descrever um ser humano é meio óbvio, mas o que é a vida? Vocês sabiam que a ciência não tem boas definições sobre isso? A melhor definição é que a vida é um sistema formado por ciclos químicos autossuficiente e que se submete a um processo evolutivo. A melhor definição parte desse sentido. Perfeito. Primeiramente, eu só quero dizer que abortistas é muito eu engraçado. não sou porque eu não pratico aborto, nunca fiz um aborto. Então Mas assim, palavras têm significados e abortista significa uma coisa que eu não sou. Eu volto a perguntar aqui, porque realmente não foi respondido, qual é a objeção filosófica, científica, jurídica. Eu gosto da cor do cabelo dela, mas é que ela é branca, né? Ela é bem branquinha e aí fica bonito. Sabe, quando pessoas brancas pintam o cabelo, qualquer cor combina, né? Porque é branco também, né? Qualquer cor no branco, óbvio que vai fusionar. Agora, pessoas da minha cor, roxo não ia ficar legal. Eu acho que vermelho fica legal, mas eu não sou nem louco, né? O loiro talvez fique legal. Eu tô pensando em fazer alguma loucura no meu cabelo. Enfim, eu abandonei um pouco o meu cabelo, né? Eu faço muita loucura no meu cabelo, muita química. Meu cabelo tem história, gente. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre cabelo e eu mostro um pouco da história do meu cabelo. Meu cabelo tem muita história. Moral para a descriminalização do aborto até o 3º mês de vida que não seja religiosa. Não, tu não me trouxe informação. Você não respondeu nada, moça. Eu não entendi nada que você falou até agora. Eu só queria uma resposta. Responde a minha pergunta, por favor. Não, eu vou responder. Peraí, É que eu- deixar ele.
Posso falar? Qual foi a pergunta dele? Pode. Eu só comentei que não foi respondido nem de forma filosófica, nem científica, nem jurídica, nem moral. A gente tem diferenciações, e aí a gente vai de novo para a questão da própria filosofia, biologia, pode ser, a gente pode apelar para qualquer lugar, a gente vai ter diferentes visões de onde começa a vida humana, né? Se a gente... Na biologia, não. Tá? Na filosofia, talvez. Na biologia, não. Na biologia, a vida humana começou lá atrás e desde então ela vem fazendo uma espécie de automanutenção. Então é importante deixar claro que quando a gente fala de reprodução, o espermatozoide e o ovócito secundário são células vivas. O espermatozoide vai fecundar o ovócito vai terminar a meiose 2, vai se tornar um óvulo. O óvulo é uma célula viva. A partir da união do DNA presente no gameta masculino e no gameta feminino, vai se formar um zigoto. O zigoto é uma célula viva. Esse zigoto vai começar a se reproduzir. Quando chega a mais ou menos 30 células, a gente chama essa estrutura de mórula. A mórula é um organismo vivo. Depois disso vai acontecer a blastulação, né? Onde essa mórula ela se torna uma blástula, que é um organismo vivo. Depois disso acontece a nidação, né? Conhecida como implantação, e aí então acontece a gastrulação. Quando a gente chega nesse momento, a gástrula é onde vão se formar os folhetos embrionários. A partir daqui, inclusive, já surgiu algo que se chama linha primitiva. A partir desse momento, experimentos científicos são proibidos pela ética. Mas esse é outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que em todo o processo estamos falando de células vivas. Então, aonde a vida começa é uma discussão filosófica, não é biológica. Dentro da biologia, essa discussão não existe, ok? Pegar pela biologia, por exemplo, a gente sabe que a consciência vai começar a ser formada a partir da 24ª, 26ª semana, mais ou menos, né? Porque é quando vai começar a se formar o córtex pré-frontal, se eu não me engano, é esse o nome. Eu posso estar errado porque eu não tenho também o conhecimento total biológico, mas eu acredito que Hoje eu fui almoçar, cheguei ali, cara, tinha um moleque aqui dentro de casa. Entrou aqui dentro de casa pra pegar pipa. E o que mais me indignou foi quando eu briguei com ele, ele me chamou de tio. Foi mal, desculpa, tio. Eu fui pegar a pipa, eu falei, tio, gente. Tio, eu virei tio. Um dia desse eu tava chamando os outros de tio e hoje eu sou o tio. Que coisa horrível, que coisa horrorosa. Enfim, não deve ter muita consciência, né? Onde eu moro, você não entra na casa de ninguém, que é capaz de você não sair. Falta um pouco de consciência, né? Então quando é que vem essa consciência? Eu não sei, defina a consciência. Consciência, né? E se a gente a partir daí vai começar a ter uma consciência, a gente tem que lembrar que antes disso a gente é apenas um embrião. E esse embrião, ele não tem nenhum tipo de capacidade biológica. Se não, a gente pode comparar, por exemplo, um embrião com, por exemplo, um vírus, uma bactéria, que é um ser vivo. Existem controvérsias, tá? A bactéria, beleza, mas um vírus... Há quem diga que o vírus ele não é uma vida, já que ele não tem metabolismo próprio. Então, comparar a gente com vírus é muito esculacho. Eu, inclusive, acredito na teoria de que vírus são alienígenas. Eu acho que são. Ele não é ainda um ser humano completo, e é essa diferenciação que tanto a filosofia... Defina ser humano completo. Quanto a embriologia, quanto a biologia... Não, tira biologia, tira embriologia, tira tudo isso aí que você tá falando, não tem nada a ver com ciência. A questão jurídica do Brasil... A jurídica do Brasil aí é zona, aí pode ser. Que é a questão de quando começa uma pessoa, porque isso não é uma questão só biológica, isso não é uma questão só... religiosa. São várias coisas que compõem pra gente conseguir entender o que é uma pessoa. Então vai ter muita discussão dentro da academia, principalmente dentro da filosofia, para tentar entender onde começa uma pessoa. Não, na verdade, a gente não quer entender quando começa uma pessoa. Vamos ser honestos, eles têm um objetivo e eles criaram uma narrativa. O ser humano é profissional nisso, né? O Ben-Mente tem um outro objetivo e ele criou uma narrativa. É briga de narrativa aqui, mas ninguém tá se importando com a verdade, ninguém tá se importando com porra nenhuma. Cada um tá criando uma narrativa para defender sua própria conveniência. Meu Deus, minha novela começou. Mas eu sei dizer o que realmente é uma vida humana. A pessoa que gesta é uma vida humana. Com Isso a gente tem certeza. certeza absoluta. Então, mas a pessoa que gesta, ela também foi gestada, moça. Essa A pessoa mulher, está né? viva, a pessoa que A gesta. mulher, né? Eu não vou Quem chamar gesta é criança de mulher. Quem gesta é Eu não mulher. sei, mas eu Deixa acho que uma criança de 13 Vamos anos não é uma pontuar na sua mulher. vez, por favor. É uma mulher, sim, é uma mulher jovem, mas é uma mulher, ué. Vai ser o quê? Um homem? Né? Uma criança de 11 anos, que nem a de Espírito Santo, que foi estuprada e ficou grávida, ela não é uma mulher.
Meu Deus, que pesado, moço. Nesse artigo que eu comentei da Elizabeth Hartman, da ética do aborto, ela vai apresentar tanto os argumentos pró-vida quanto aqueles que são pró-aborto. E ela vai analisar esses pontos e determinar assim, o que é uma vida potencial. Uma vida potencial, aquela que pode acontecer. A gente tem que dar os mesmos direitos para uma vida potencial que pode não se concretizar do que para uma pessoa que já existe. Você tá falando de uma vida que pode acontecer ou você tá falando de uma vida que pode acontecer em sociedade? Porque é diferente. Você olha para uma criança e você fala, essa criança tem potencial de lá na frente ser algo útil para a sociedade. Você tá entendendo que a gente tá falando aqui de utilidade? A gente não tá falando de vida. Não tem ninguém aqui se importando com vida. A gente tá falando aqui de potencial social. A gente tá falando de potencial social, não é potencial de vida. É porque 20% de todas as concepções resultam em um aborto espontâneo. Então o embrião já começa com 80% de chance só de se tornar uma vida. Não, tá errado. É o oposto, na verdade. A anidação, ela tem 75% de chance de dar errado. Ou seja, a implantação do feto no endométrio tem 20%, arredondando, tá? 20% de chance de dar certo. Os 80% de chance de dar errado. Agora eu vou sair dessa parte da ciência e tudo. Eu vou falar porque quando eu acho que começa a vida humana. No nascimento. No momento em que saiu de dentro da mãe e sobreviveu, é uma vida humana. Se você considera uma vida humana a partir do momento que nasceu, significa que gente como eu, porque eu sou louco, poderiam fazer experiências com crianças. É claro, mas a criança está dentro de uma mãe grávida e ela não pode ser violada, mas ela pode permitir. Você pega uma mulher em vulnerabilidade social, oferece um dinheirinho para ela e fala assim, olha só, eu quero trabalhar aqui umas mutações com seu filho. No fim a gente faz um aborto, essa criança nem vai nem... Eu vou te falar, é uma ideia genial, tá? Fazer testes com crianças, com bebês dentro da barriga, é genial. Eu reconheço que eu preciso de alguém para me controlar, porque a minha curiosidade, ela é muito maior do que o meu senso moral. Cara, eu lembro que eu era pequeno, não foi eu que tirei a vida dele, tá? Eu tava pescando e o desgraçado comeu o anzol, né? Aqueles calanguinhos, aquela lagartixa que fica no muro, ele comeu a isca, né? E ele engoliu o anzol, então ele terminou, tadinho, ele veio a óbito. Eu olhei pro calango e falei, meu Deus, é a oportunidade que eu tenho pra ver como que esse bicho é por dentro. Eu peguei uma lâmina de barbeado do meu avô, eu abri o bicho. E eu fiquei ali olhando os órgãos dele. E eu fiquei olhando ele por dentro. Eu falei, gente, que genial. Eu lembro que eu devia ter uns 8 anos quando meu cachorro morreu, se chamava Bruto. Com 10 anos, eu desenterrei o cachorro porque eu queria os ossos. Eu queria fazer igual os arqueologistas fazem com o dinossauro. Eu queria remontar ele, mas meu avô me proibiu. Mas eu desenterrei, tá? E eu vi os ossos. Eu não sou nenhum psicopata, mas eu tenho curiosidades. E assim, se você liberar a experiência com o bebê dentro da barriga, eu vou querer fazer um monte. Se você me der a chance de criar um X-Men, minha filha, eu crio. Conhece o Mano Zé? Mano Zé é a mistura de um ser humano com um chimpanzé. Eu faço. Eu faço. É porque de manipulação genética eu não entendo muito. Mas me dá a corda, me dá a linha na pipa, meu irmão, que eu vou longe. Mas não é por isso... Até lá, enquanto não tem viabilidade, tu não pode dizer que esse feto, que esse embrião vai se tornar uma vida. O feto não vai se tornar... Primeiro que o feto já tá vivo, tá? Segundo que você não pode garantir a vida de ninguém. Você não vê o futuro. Mesmo que nasça, pode vir a óbito. Uma hora depois, um dia depois... Vai se tornar uma pessoa. E eu não posso colocar... Vai se tornar uma pessoa. Meu Deus, você tá entendendo o que eu falei lá no início? Quando o ser humano ele quer defender o ponto dele, a conveniência dele, ele tá disposto a ir tão longe, ele é capaz de olhar para a barriga de uma mulher grávida e dizer, isso aí que tá dentro nem sequer é uma pessoa. O ser humano é capaz disso. E eu vou te falar mais, o ser humano é capaz disso com gente que tá do lado de fora também, tá? É porque não é o caso. Mas o ser humano faz isso. Você não é uma pessoa, você não é um ser humano, você não é homem, você não é homem de verdade. O ser humano faz isso. O ser humano faz isso. Metida a algo dentro dela que não é nem uma vida humana ainda. Não tá nem formado. Não, moça. Não é uma vida humana segundo a sua concepção. E a sua concepção não vale quase nada, assim. Vale pra você, é claro. Todos nós temos opiniões. Eu, inclusive, considero uma galera aí que, por mim...
Mas assim, a minha opinião vale de quê? De porra nenhuma. A pessoa Eu sou obrigado a conviver com essas desgraças. que gesta, ela Eu falei do apocalipse zumbi. Eu queria um mundo só pra mim. Eu acho que 8 bilhão é exagero. Eu acho que 100 pessoas no mundo. 100 pessoas no mundo, pra mim, tava suficiente. 100. e ela tem que mudar toda a vida dela, e ela pode, inclusive, morrer, porque alguém acha que um embrião, um amontoado de células, porque o que o embrião é um amontoado de células, Todos nós somos amontoados de células. Eu sou a favor de que você defenda suas ideias, independente de quais sejam, mas quando você fala coisa errada sobre ciência, você descredibiliza toda a sua luta. Então é o que eu falo, por exemplo, de pessoas que defendem a causa trans e vêm na internet falar que a espécie humana, o sexo humano não é binário. Existe homem, mulher e algumas coisas para além disso, sabe? Você descredibiliza uma luta que é séria por causa de pseudociência que ninguém vai acreditar. Quer dizer, tem gente que acredita. Infelizmente. Errei feio agora. Errei rude. Tem gente burra nesse ponto. Mas o ponto é, você descredibiliza a sua causa. Você descredibiliza uma causa que inclusive não é só sua. O embrião está vivo. E intersexos têm um sexo. A gente não pode ser extremista, por exemplo, de querer fazer uma saúde pública, por exemplo, do ponto de vista da Maria, vamos legalizar o aborto até sei lá quando. A gente pode chegar num consenso que são aqueles 3 meses iniciais, que é onde a maior parte, inclusive a OMS, vai dizer que pode ser descriminalizado e deve ser descriminalizado para evitar que mulheres continuem morrendo. Os 3 meses, o feto, ele já saiu da fase embrionária e entrou no período fetal. Emocionalmente pesado, tá? Eu tô falando de novo, com a emoção. Parece-me que o próprio marido discorda da esposa e reputa como extremista, porque ela disse que para ela a vida começa no nascimento. O Ben-Mente querendo casar o divórcio. Ou seja, uma criança que nasceu aos 39, na semana 39ª, se um dia antes essa 30. criança fosse assassinada no ventre da sua mãe, para a senhora Maria, estaria tudo bem porque não é uma vida, certo? Para ela começa Não é uma vida humana, não. Ela falou isso. no nascimento. Perfeito. A minha primeira pergunta foi muito clara, ele não sabe responder. Ele não sabe responder o que é uma vida humana. Ele diz que não há um consenso acerca do que é uma vida humana. Perfeito. E aí eles trazem sobre capacidade biológica, que o embrião não tem capacidade biológica, que o embrião humano é como um vírus, uma bactéria. Então, assim, É como uma bactéria, tá? Cara, vou ser honesto, todos nós somos como uma bactéria, tá? É uma vida. É claro que a natureza é diferente, a biologia da bactéria e a nossa é diferente, né? Mas é um tipo de ser vivo, nós também. Agora, sobre vírus, há controvérsias. Eu acho que o vírus é uma arma alienígena. Eu acho. E eu não tô nem brincando, eu acho. iniciei esse debate considerando esse casal que aqui está à minha frente como pessoas propagandistas da morte de fetos. Meu Deus do céu. Pior que eles têm cara mesmo, né? Assim, eu não tô querendo fazer juízo nenhum, mas se eu fosse pensar assim, para desenhar na história em quadrinhos que eu estou escrevendo, se eu fosse desenhar os propagandistas da morte, eles teriam essa cara. Olha a cara dele, cara. Mas eu estou vendo que aparece um problema, ô Misael. Dizem que risadinha é argumento de 3 pontinhos, tá bom? Então eu espero que a gente mantenha o alto também, nível, eu espero que a gente mantenha o... Mas assim, o Ben Mendes, eu também sou contra o deboche e me irrita um pouco, mas... brother, tu é tão ridículo. Tu tá insultando os caras, falando que eles são, o quê? Emissários da morte? Propagandistas da morte? É muito sensacionalismo, cara. o alto nível aqui do debate. Alto nível? Alto nível do debate. O debate é uma vergonha. Esse casal, então, que está aqui à minha frente, parece-me que talvez tenha um problema cognitivo. Por quê? Porque comparar um embrião humano com vírus e bactéria, dizer que não tem capacidade biológica, é não entender as premissas básicas da imunologia, que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar sobre...
Ele vai trazer informação, eu quero informação. Eu sou sedento por informação, vocês sabem disso. Corpo, como o sistema imunológico trata o feto e como o sistema imunológico trata o vírus, a bactéria que o Você cuidado com o que você vai falar, Ben Mendes, porque o corpo pode interpretar o feto como um parasita e expulsar ele. Sabe o botão de ejetar do bate-jato? Bum! Se ela tiver um pouquinho de conhecimento, ela te dá um nó e bota no teu rabo. rapaz aí disse que se assemelha. É por isso que eu falo, cara, se fosse eu debatendo, eu tenho uma capacidade de distorcer a realidade de uma maneira que vocês não têm noção. Ele ao embrião humano. Mas vamos lá. Começa para eles a vida no nascimento. Então, significa que um dia antes de um bebê ter vindo à luz, para eles não teria problema matar, porque não é vida humana. Eu acho que esse papo de matar é um pouco pesado, mas assim, fazer alguns testes, eu seria a favor. Para nós, Eu seria, desculpa, é errado, eu sei que é errado, mas, gente, a gente ia testar muita coisa. que somos defensores Coisas que, assim, às vezes a ética atrapalha um pouco o desenvolvimento da ciência, tá? Eu ia falar uma coisa, vou calar minha boca, que vai dar muita merda. da vida, a vida humana inicia-se na concepção. Ou seja, quando há o encontro do gameta masculino com o gameta feminino e formam ali o zigoto que tem o código genético próprio, isso já é uma vida. Cara, antes, porque o espermatozoide e o ovócito secundário são vidas, tá? São células vivas. Eles também relacionam com a consciência, certo? Então, se o feto não tem consciência, porque a consciência vai ser desenvolvida... Mas me defina a consciência, essa parte eu também não sei. Ali da 29ª gestação, pela formação da placa neural, enfim. Então significa que qualquer pessoa, seguindo a mesma lógica, qualquer pessoa que tenha uma doença degenerativa que afete a consciência, para esses dois aqui também, então perdem o seu status de humanidade. Se nós formos dar status de... Pra mim, nenhum dos três aí tem consciência, tá? Se vocês tivessem, vocês estariam sentindo vergonha. Mas a definição de consciência é uma coisa muito relativa, né? humanidade a ter consciência, todas as pessoas que tiverem, por exemplo, Alzheimer avançado, já não são vida mais. Você respeita o Alzheimer. Não gosto que falem de Alzheimer. Temos noção do absurdo que saíram lá de Porto Alegre para defender aqui em São Paulo. Porto Alegre? Porto Alegre fica onde? Porto Alegre é Rio Grande do Sul? Misael Maria, Eu sempre quis conhecer o Rio Grande do Sul, sempre quis conhecer o Sul. Dizem que neva. sua segunda pergunta. Na verdade, eu queria conhecer muito lugar. Manaus dizem que é bonito. Eu não sei se é em Manaus que tem tipo umas dunas assim, em um lago. Oi, em que posso te ajudar? Gemini, eu queria encontrar um lugar, um paradisíaco no Brasil, que eu acho que é Manaus, mas eu posso estar errado. Acho que fica em Manaus, né? É tipo umas dunas assim de areia, tipo um deserto, mas tem uma lagoa muito bonita. Pelo que você descreve, parece ser os Lençóis Maranhenses. Fica no estado do Maranhão, não em Manaus. É um lugar maravilhoso, com dunas gigantes e lagoas de água cristalina. Você estava pensando nesse? Gemini, era isso mesmo, Maranhão. É porque os dois começam com M, eu confundi. Maranhão, é lindo esse lugar, eu queria conhecer. É realmente um destino incrível. Se você estiver planejando uma viagem, posso te ajudar a encontrar opções de hospedagem e passeios por lá. Não, Gemini, não. É só um sonho mesmo, não tem dinheiro pra isso não. Entendi. Mas sonhar é sempre bom, né? Quem sabe um dia você não realiza. E de qualquer modo, posso te contar um pouco mais sobre os Lençóis Maranhenses, se quiser. É um lugar com histórias muito legais. Sério? Quais? Sim, uma lenda bem conhecida é a do Dom Sebastião, que dizem que vive encantado embaixo das dunas, em uma ilha próxima. Dizem que ele pode ser visto algumas vezes. Sério? São Sebastião? O nome? Isso, Rei Sebastião. Dizem que ele voltará um dia para trazer grandes transformações. É uma lenda bem forte na região. Que legal, Rei Sebastião, mas ele era rei de quê? Ele foi rei de Portugal. Governou no século XVI e desapareceu numa batalha no norte da África, o que deu origem a essa lenda do sebastianismo, da esperança de que ele voltaria.
Poxa, o Gemini, eu tava gostando da história, mas se ele morreu, se ele desapareceu na África, como é que ele vai aparecer no Maranhão? Essa é a magia da lenda. O sebastianismo fala de um retorno místico, não de uma simples viagem. É uma crença popular que criou essa conexão com o Maranhão. Achei interessante, mas assim, ele sumiu como na África? Ele tava em guerra? Sim, ele empreendeu uma grande expedição militar para o norte da África, conhecida como a Batalha de Alcácer Quibir. Foi um confronto bem complexo, onde ele desapareceu em combate e o corpo dele nunca foi encontrado. A Batalha de Alcácer Quibir ocorreu em 1578, no Marrocos. Foi um confronto de grandes proporções entre as tropas portuguesas, lideradas pelo rei Dom Sebastião, e as forças marroquinas. A batalha resultou em uma grande derrota para Portugal, com muitas perdas e o desaparecimento do rei, o que causou uma grave crise política no reino. Gente, mas qual era a motivação da guerra? A motivação principal foi uma disputa sucessória no sultanato marroquino. Dom Sebastião apoiou um dos candidatos ao trono com o objetivo de expandir a influência portuguesa e fortalecer o cristianismo na região. Tava tendo uma disputa entre reis no Marrocos? Sim, havia uma disputa pelo trono marroquino na época. Dom Sebastião apoiou um dos pretendentes, o que desencadeou a batalha. Tá, mas aí, tipo, como é que é? É eleito o rei? O rei não é passar de pai para filho, não? Em Marrocos, a sucessão podia ser dinástica, mas as disputas pelo trono eram comuns. Nesse caso específico, havia um sultão que havia sido deposto e buscava recuperar o poder, e foi por isso que Dom Sebastião interveio. Mas aí a guerra foi com esse sultão ou foi com outro que queria o trono? Ele apoiou um pretendente ao trono, que tinha sido deposto. A ideia era combinar essa intervenção com uma nova cruzada contra os mouros. Então, mas assim, não existe nenhum tipo de lenda que seja deles, né, dos mouros ou do Marrocos, que fale sobre essa guerra, porque da perspectiva deles, né, seria mais interessante. Sim, a batalha ficou conhecida para os mouros como a Batalha dos Três Reis, pois morreram nela o rei português, Dom Sebastião, o sultão marroquino e o pretendente ao trono que Dom Sebastião apoiava. As narrativas deles destacam a vitória e veem isso como um momento fundamental na história da região. Peraí, nessa treta morreu os três? Isso mesmo! A batalha foi considerada um evento de grande impacto, porque resultou na morte de 3 reis: Dom Sebastião, de Portugal, o sultão marroquino e o pretendente que ele apoiava. Uma das maiores tragédias da época. Gente, que treta, hein? Era melhor ter todo mundo ficado em casa. Foi uma treta com grandes consequências, né? Para Portugal, significou uma grave crise dinástica que levou à perda da independência por um tempo. Realmente impactante. Mais alguma coisa que você queira saber? Não, chega, Gemini, senão eu vou ficar aqui a noite toda. Foi um prazer te contar essas histórias. Sempre que quiser conversar sobre viagens ou lendas, é só chamar. Valeu, Gemini. Fica com Deus. Boa noite. Gente, que interessante. Vamos parar o vídeo por aqui. Caraca, morreu os 3 reis, cara. Eu falo que o comportamento humano, ele é complexo. Ao mesmo tempo é fascinante. Olha que merda. Inventaram uma treta, inventaram uma guerra gigantesca, no final morreu todo mundo. O que eles ganharam com isso? Né? É igual os mísseis nucleares que estão criando. Gente, o que a humanidade vai ganhar com isso? Desumanizar o outro para defender os seus interesses. E é exatamente o que a gente está assistindo aqui. Um fala que o bebê não é nem humano. Entende? Não é nem humano, não é nem uma vida. E o outro tá falando, vocês são emissários da morte. Você entende o quão o ser humano ele vai baixo, o quanto o ser humano é capaz de ir longe para defender as suas conveniências. Que tema doido. Mas vamos continuar assistindo. No próximo vídeo eu vou descer e vou jantar. E aí depois eu volto. Poxa, eu tô perdendo minha novela. Beijo. Tchau.